Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live de hoje. Quem é você? Gerou curiosidade, surpresa? Vamos descobrir então quem é você. Sou Marli, Master Coach, atuo no meu negócio próprio, que é Marli Punk Coaching, transformando vidas. E hoje eu estou aqui para fazer uma live super especial com vocês, para você fazer a grande descoberta. Quem é você? Quanto mais você se conhecer, mais voos, mais o seu potencial você poderá utilizar e saber e desenvolver aquilo que você não conhece ainda, que precisa desenvolver e que muitas vezes está atrapalhando a sua jornada. Então hoje eu quero te ajudar a descobrir o seu perfil e com isso você melhorar os seus relacionamentos e, quem sabe, melhorar tudo aquilo que você ainda nem sabe que precisa melhorar. Mas você pode criar relacionamentos saudáveis na sua família, no seu ambiente de trabalho, nos relacionamentos em geral. Então, é uma ferramenta que fala sobre a comunicação e o desenvolvimento humano. Então, você que está comigo, seja bem-vindo, traga novos convidados, acione seu aviãozinho, né? Tenha um bloco para suas anotações. Quem sabe você faz a sua grande descoberta hoje para conhecer o seu perfil, né? Tem uma caneta, eu sempre falo isso nesses encontros exatamente para ajudar e estimular você a se habituar nessas anotações, escrever e principalmente quando se trata do seu autoconhecimento. Envie perguntas também, pode entrar no direct e esteja comigo até o final que eu tenho uma grande surpresa para você. Nosso tema então é: quem é você? Se conheça e faça grandes voos. As pessoas que já fizeram essa ferramenta, que já se conheceram, fizeram o processo de outplacement ou de coaching, elas já estão fazendo grandes voos. E você vai decidir fazer também esses voos? Eu estou esperando por você. Vamos lá. Então, se eu falar para você, você é um dominante, um extrovertido, um paciente, um analítico? O que você responde? Joga, faz um palpite. Qual é o perfil que define melhor você? Sem eu te explicar ainda quem é, o que caracteriza cada um dos perfis. Então você se arriscaria a dizer aquilo que representa, aquilo que você se identifica? Então, antes de nós falarmos dessa ferramenta para vocês, eu quero falar um pouquinho do meu negócio, né? Qual é o propósito do meu negócio? É impactar e transformar a vida das pessoas com quem eu me conectar. E não importa a forma dessa conexão. Se é por esta live, se é pelo site, pelo atendimento presencial, se por algum contato, não importa. O que importa é que de alguma maneira eu quero ajudar você a sair deste nível, deste estado que você vive, para que você tenha um estado mais produtivo, mais próspero, mais feliz e assim por diante. E qual é a minha missão então no meu negócio? É contribuir para as pessoas serem mais felizes e prósperas em suas vidas. E quando eu falo em suas vidas, são em todas as áreas da vida. E qual que é a minha visão? Eu quero ser a coach conhecida como a pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. Então, se o meu propósito é impactar e transformar, então eu quero que a pessoa que tiver esse contato comigo leve uma frase, uma palavra, algo que realmente seja transformador e que faça diferença na sua vida e, claro, na vida dos próximos dela, das pessoas que ela lidera, dos seus familiares. E quais são os valores do meu negócio? Eu acho que é importante fazer esse compartilhamento porque muitas pessoas já me procuraram por conhecer os meus valores. E o primeiro deles que eu falo é a fé, é a gratidão. É na maneira com que eu manifesto a minha fé, no crer em Deus e como eu vivo a minha espiritualidade. A ética profissional, na forma com que eu conduzo o meu trabalho e o meu negócio. A transparência,
na forma de fazer o meu trabalho com energia, com profissionalismo, sempre querendo que o meu coach vá muito além do que ele percebe, do que ele talvez gostaria de caminhar. A integridade, a honestidade são valores que vêm desde a nossa infância, né, transmitidos pela nossa família. A credibilidade e a confiança. A importância de ser a coach que, por confiar, por gerar o resultado em você, essa pessoa leva esse conhecimento, essa indicação para uma outra pessoa. Então isso significa acreditar no seu trabalho. E o desenvolvimento humano, por acreditar no ser humano. Eu acredito que o ser humano tem solução, sim. Ele pode ser curado, transformado, e ele pode ter uma vida muito melhor do que ele tem. Lembrando que ele é vítima de outras vítimas. Então, se alguém hoje não está feliz, não tem aquilo que merece, aquilo que gostaria, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás. O que ele aprendeu? Que crenças que ele trouxe dos pais, do trabalho, da escola, que estão limitando a fazer esta jornada mais feliz e próspera. E aí nós vamos falar da minha grande entrega. Marli, o que você quer entregar para nós hoje neste encontro? É fazer a sua jornada, a sua descoberta, para você sair daqui hoje, nesta hora que temos juntos, para você entender um pouquinho mais de qual é o seu perfil e o que você precisa para compreender se você é um dominante, extrovertido, um analítico ou uma paciente. E isso vai fazer todo sentido quando você se identificar e você vai poder olhar para o seu esposo, para a sua esposa ou para os teus filhos e dizer: ah, por isso que a gente tem esse conflito, por isso que a gente tem essa dificuldade, porque ele tem esse perfil e eu tenho aquele. Então vocês vão entender um pouco mais sobre isso. O que é então esta ferramenta? A ferramenta SWOR é uma ferramenta utilizada pela Florida Christian University, lá de Orlando, dos Estados Unidos. A ferramenta na qual em 2015 eu fui formada e licenciada para o uso desta ferramenta. Então, em todos os processos de coaching, de outplacement, de mentoria, o meu cliente faz esta ferramenta. Por quê? Porque é o start, é o início dele se conhecer, dele saber quem é ele, para que a partir desta avaliação, um relatório de 12 páginas, a pessoa consegue enxergar quais são os potenciais que ela tem, que muitas vezes ela não utiliza de forma adequada. Por exemplo, não se venda, não utiliza isso para uma entrevista que ele faça. E muitas vezes você mesmo não acredita que tem a sua autoestima baixa. Então é importantíssimo você enxergar quem é você sob o olhar dessa ferramenta. Então, como eu digo, isto não é um teste. Não existe certo ou errado. Existe a pessoa, o perfil, existe 24 questões que a pessoa responde pensando quem ela é. E as outras 24 questões que ela vai responder dessas competências qual é a expectativa que as pessoas têm dela. Então, olhando para esses dois cenários, a ferramenta traz esse relatório mostrando todos os potenciais, aonde você está, quais são as tendências e o que você precisa desenvolver. Então, é uma ferramenta utilizada em mais de 50 países. Ferramenta utilizada em processos seletivos, nas promoções, nos processos de desenvolvimento de coaching, dentro das empresas para fazer o mapeamento de todos os gestores. Então, é uma ferramenta, não é qualquer ferramenta. Eu estou dizendo de uma ferramenta que vale a pena investir, se conhecer para que você tenha uma vida mais próspera. E eu quero mostrar para você, então, qual é essa ferramenta. Claro que, mostrando aqui, você não consiga identificar todas as informações, mas lá no blog do site, em ferramentas, lá está o SWOR, o formulário que você pode entrar lá e verificar. Também está lá no Telegram, também no canal, você pode baixar a ferramenta e fazer este olhar.
E se você quiser, durante esta live, fazer essa ferramenta, encaminhar no meu direct, você terá uma grande surpresa no final da minha live, tá certo? Então aqui é a ferramenta que eu vou falar para você, que vai gerar então esse perfil. Apenas esta página e vai gerar um relatório de 12 páginas sobre quem é você. Que tal? É importante, não é? É um relatório como este aqui. É um relatório que aqui eu apresento, faço o feedback e daí geramos as ações para as pessoas, tá certo? Então é importante ter essa consciência de que não é apenas uma ferramenta qualquer, mas sim que vai fazer a diferença na sua vida. Então, quais são os benefícios que essa ferramenta traz para você, como pessoa individual, fora do mundo corporativo? Então, quais são os ganhos que você tem fazendo essa ferramenta? Você vai conhecer qual é o seu perfil predominante. Se você é um dominante, um analítico, um extrovertido ou um paciente. E como você se comunica, qual é seu estilo de liderança, qual é seu estilo de comunicação que te ajudará no desempenho de suas funções como líder. Será que eu estou na posição certa? Eu quero fazer uma transição de carreira, qual é o perfil que eu tenho que vou precisar desenvolver para que eu chegue lá? Identificar o nível de equilíbrio e flexibilidade, o quanto você se percebe flexível. Então, características importantes para buscar e gerar esses resultados. A gente fala da resiliência, mas o quanto você é resiliente. Então, identificar sob esta ótica científica a visão que você tem de si e a visão que os outros têm de você, o que as pessoas esperam de você, as expectativas, vão mostrar então quais são os teus potenciais e os gaps a serem desenvolvidos. Reconhecer o temperamento e nível de energia. Como que está seu nível de energia? Estressado, baixo, alto? Como é que está isso? Como é que você se comporta dentro da família, na sociedade e no trabalho? Seria interessante você conhecer sobre isso? Então, e quais são os motivadores o ambiente que te motiva a estar, por exemplo, naquela empresa, e quais são os desmotivadores? O que faz com que você vá perdendo essa vontade, esta questão de não querer mais estar nesta empresa. Então, são elementos importantes que vão te ajudar nessa identificação e no direcionamento do seu próximo passo em termos de carreira. Agora, imagine você, gestora de RH, gestor, executivo, um manager, um diretor de uma empresa, que gostaria de saber então qual é o perfil do seu time de liderança. Então, para que você saiba como que isso acontece, eu faço visita nas empresas, converso então com estes CEOs, com esses diretores e RH, e aí eu faço uma aplicação dessa ferramenta no conjunto, na empresa como um todo, para todo o time de liderança, e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a identificação de quantas pessoas eles têm no time que são dominantes, quantos analíticos, quantos extrovertidos e pacientes. Será que todos eles estão nos lugares certos? Será que, para fazer uma promoção, essa pessoa com este perfil fará uma boa liderança? Então são respostas que esta empresa, esse diretor terá se aplicado essa ferramenta para todo o seu time de gestão. Também ela é muito importante porque ela vai mostrar todos os gaps para elaboração do plano de treinamento e desenvolvimento, ou vai mostrar os gaps para um processo de mentoria ou para um processo de coaching individual. Então, importante é ter essa visão do todo para traçar esses próximos passos, esse planejamento para a empresa. Também a identificação dos gaps. Muitas vezes, você trabalhando dentro de uma empresa, você recebe pouco ou quase nada de feedback do seu superior. E aí você diz, será que estou no caminho? Será que estou atendendo às expectativas? É isso que eles esperam de mim? Pois bem, essa ferramenta também vai dar este feedback para você, profissional, e para o time que conduz essa empresa,
para que eles enxerguem onde que eles podem melhorar, quais são as formas de reconhecimento que eles podem estar fazendo com o time de gestão que eles têm. E mostrar quais são os pontos que está afetando a cultura, o clima, os relacionamentos entre os pares. Então, uma ferramenta fantástica, vale a pena. Agende um horário comigo, eu faço questão de conhecer o seu ambiente, a sua empresa, estarmos juntos fazendo essa ferramenta fantástica. E aí eu pergunto para você, que está aí me acompanhando agora, qual é o momento da sua vida? Você está iniciando uma carreira, você está em transição de carreira, ou quanto tempo você tem ainda para trabalhar dentro de uma empresa, para que você então dê o seu próximo passo, ou para se tornar um empreendedor, ou até mesmo a sua aposentadoria. Então eu digo para você, o que vale a pena desenvolver? Então dentro dessa ferramenta, nós trabalhamos dois focos. Maximizar os pontos fortes, quer dizer, evidenciar os seus potenciais e também minimizar aquilo que você tem. Então, dependendo do seu momento de carreira, eu trabalho com você nessa direção. Se vale a pena desenvolver do zero o perfil ou algumas competências, ou você vai fazer um aproveitamento daquilo que você já tem e fazer um novo direcionamento. Então, é uma ferramenta que ajuda nessa direção também. E aí, então, chegou o momento de nós falarmos dos 4 perfis. Olha só, será que você é um dominante, uma dominante? Ou você conhece alguém assim? Ou você tem teu chefe que é assim? Ou será que é teu esposo? Então vamos lá, quem é a pessoa que tem o perfil dominante? As pessoas têm, né, o foco em resultados. E sempre eles fazem a pergunta o quê? Então uma pessoa direcionada para resultados, imagine que todo desafio, toda demanda que é entregue, ele vai correr atrás desse resultado. Ele delega, mas ele controla as demandas. Ele gosta de desafios e mudanças. Avalia-se com base nas suas conquistas, nos seus resultados. Gosta de respostas diretas. Então, com a pessoa que tem esse perfil, não tem meio termo. Então, quando você for falar com o dominante, você tem que ir direto ao assunto, direto ao ponto, como nós falamos. Porque ele detesta indecisões. Tem necessidade de estar no controle e no poder. Então, ele delega atividades, mas o poder, não. Possui alta expectativa em relação a si mesmo e aos outros. Ele age com rapidez e muitas vezes ele é impaciente. Atua de forma enfática e exigente. Você conhece alguém assim ou você se identificou como esse profissional, hein? E quais são os pontos, os potenciais que esse dominante tem ou essa dominante tem? Então, quando você falar destas características, você está falando da pessoa que tem esse perfil. Então, uma pessoa determinada, tudo que você dá nas mãos dela, ela vai fazer acontecer. Uma pessoa independente, se ela não sabe algo, ela corre atrás e vai buscar a solução, vai resolver. Uma pessoa produtiva, otimista, visionária, além dela enxergar aquilo que ela tem que fazer, ela enxerga muito além. As outras áreas, ela tem a visão macro da empresa. É uma pessoa decidida. Ela pode errar na decisão, porque ela pode ter agido de uma maneira sem muita análise, mas ela decide e depois ela assume as falhas da decisão dela. Uma pessoa corajosa. De novo, você se identifica assim? E aí, quais são os pontos que essa dominante precisa melhorar? Então, quando as coisas não acontecem como essa pessoa esperava, então quais são as maneiras, as formas dela agir? Ela se torna antipática, porque ela quer aquele resultado na velocidade, na maneira que ela espera, porque ela tem esse agir rápido, então ela espera que os outros também façam da mesma maneira. Por isso que ela é vista como pressionadora, muitas vezes insensível, rude, hostil, até agressiva, porque às vezes ela quer tanto aquele resultado e que ela acaba não respeitando o perfil do outro que tem um perfil paciente ou um extrovertido.
opinativo, então ele precisa estar envolvido em todas as questões. Vamos fazer um churrasco? Bom, ele é o primeiro que vai dizer, vai ser em tal lugar, deixa que eu compro, não sei o que, vamos convidar tal pessoa. Então, é a pessoa que ela tem essa iniciativa muito natural, muito espontânea. Mas também ela é uma pessoa que muitas vezes ela expressa descontrole, porque ela quer tanto o resultado, ela quer tanto chegar lá, que se quem estiver com ela não estiver na mesma energia, no mesmo posicionamento, ela se torna assim descontrolada, porque ela quer exigir que você então haja na velocidade dela. E aí? Então eu acredito que com este perfil eu falei das características e também falei dos potenciais e dos pontos a serem desenvolvidos. Agora nós vamos para o segundo perfil. Segundo perfil, que se chama extrovertido ou extrovertida. Ela tem o foco para pessoas e ela sempre vai fazer a pergunta: quem? Ou seja, é uma pessoa que ela depende, ela quer sempre estar trabalhando em equipe com outras pessoas, se relacionando o tempo todo. Então, será que é seu chefe, é seu cônjuge? Vamos ver quem você descobre que tem esse perfil. Então, extrovertido é uma pessoa que tem o perfil direcionado para pessoas. Ela prefere liberdade, a visão macro e aos detalhes. Usa bem a intuição, ela se comunica muito bem de uma forma muito simpática, empática. Então ela tem essa confiança, esse entusiasmo de sempre estar bem, fazendo com que as pessoas se sintam bem. Ela age por impulso. Conhece alguém assim? Está no shopping passando, vou comprar tal coisa, e aí compra, depois analisa. Mas é uma pessoa que tem isso, o agir por impulso. Autoconfiante e auto se promove. Tem a necessidade de estar no centro, no grupo das equipes. E também é uma pessoa fantástica para mediação de conflitos. Então, tem um problema, ele está lá, veja bem, olha aqui, então ele está lá fazendo esse approach. Encoraja as pessoas para a tomada de decisões também. Então é importante, então isso de forma geral resume quem é a pessoa que tem esse perfil. E aí, quais são os potenciais então da pessoa que tem o perfil extrovertido? É uma pessoa ambiciosa, acolhedora, assertiva, compassiva, generosa, uma pessoa de afetividade. Ela quer fazer com que os outros estejam bem e você se sinta bem. Entusiasta, pessoa que acredita, que olha para frente. Então você imagina um casal que um deles é dominante e a esposa, por exemplo, é extrovertida. Então o pai tem uma linha mais dura, mais pesada, de respostas diretas, e a mãe é aquela mais acolhedora, mais afetiva. Então como vocês vão ter um posicionamento único para a educação dos filhos? Então, se você conhece que o perfil é diferente, então vocês encontram a maneira correta de fazer esse direcionamento, esse posicionamento, e assim vocês estarão evitando conflitos familiares, certo? E quais são os pontos que então essa extrovertida precisa desenvolver? Quando as coisas não acontecem como ela espera, então vejam como ela é vista e como ela age. Ela é percebida como uma pessoa que não tem força de vontade, porque ela quer fazer e ela acaba se perdendo. Ela trabalha muitas vezes de forma desorganizada, porque ela começa a fazer uma coisa, mas aí chega alguém e fala com ela, ela vai dar atenção para a pessoa, porque pessoa é o foco dela, e aí ela deixa aquilo e começa a fazer uma terceira atividade. Então muitas vezes ela é vista pelas outras pessoas como não tem confiança, demora para entregar as coisas, é uma pessoa desorganizada, porque ela é tão focada nas pessoas que a tarefa está em outro plano. E muitas vezes é vista também como indisciplinada, porque ela é tão alinhada com relacionamentos que a tarefa, o relatório sempre vai ficar em segundo plano. E chama atenção para si mesma. Então ela quer sempre estar envolvida nas discussões, nas reuniões e aonde for necessário, porque ela quer estar com as pessoas. Tá certo? Então aqui está o perfil completo do extrovertido.
E agora, vamos falar do terceiro perfil, que é o paciente. A pessoa que tem esse perfil, ela é focada para planejamento. Então, para ela importa o quando. O tempo é fundamental para esta pessoa. Então, direcionada para planejamento, é uma pessoa que sempre quer saber o que fazer, como, quando, quem, que recursos. Então, ela tem esse mindset, esse direcionamento. É também uma pessoa que é voltada para ação. Então, é o famoso fazedor ou fazedora. Lembram que às vezes você conhece alguém que faz, e aí você pergunta, mas você já pensou lá na frente? Você já pensou na estratégia? Não deu tempo de pensar porque eu estou fazendo. Então muitas vezes esse profissional tem essa dificuldade de fazer tanto que acaba não olhando lá para frente. É muito metódico, não gosta de mudança de última hora. Pensa numa pessoa que você tira do sério quando você diz assim, tá, 2 horas vai ser a nossa reunião. Mas aí, 1h30 você diz, não vai ser mais as 2, vai ser as 4. Então a pessoa, ela se afeta, ela não consegue fazer esse olhar, porque ela trabalha de uma maneira muito planejada. Então se você desprograma o planejamento, isso traz consequências para o dia a dia, para a rotina dela. Então ela evita conflitos e enfrentamento, ela faz de tudo para que não se envolva em conflitos. Cria vínculos duradouros nas empresas, então elas gostam de permanecer por muito tempo lá, valorizam a lealdade, agem com paciência, atuam com persistências e importam-se sim com o trabalho em equipe. Então, este de modo geral é o perfil da pessoa que tem esse perfil predominante que é o paciente. E o que é que ele tem então como potencial? Falando deste perfil, o que será que este profissional tem que é percebido pelas outras pessoas? Então, uma pessoa calma, apoiadora, diplomática, disposta a ajudar, uma pessoa prática, pega, faz e acontece, pacificadora, uma pessoa confiável. E aí eu pergunto para você, será que você tem esses potenciais? Quantos potenciais desses você tem? E aí eu tô vendo aqui na minha live que tem várias pessoas que já fizeram, né, o SOAR comigo. Obrigada pela participação, gente. Vão curtindo, mandando perguntas, que tô feliz em ver vocês aqui comigo. E aí, imagina só um dominante pedindo um relatório para um paciente. Então, numa relação de chefe subordinado. Então, o dominante vai dizer, eu quero um relatório ABC para tal horário. Aí o paciente diz, calma aí, eu preciso saber como você quer esse relatório, que informações, que comentários. Então ele quer muito mais informações que o chefe faz. E consequentemente, se vocês não tiverem esse alinhamento e esse ajuste, acaba que gera um conflito ou desconfiança, ou você faz um trabalho e não foi aceito e gera retrabalho. Então tudo isso pode ser trabalhado, direcionado dentro das questões da empresa. E aí, quais são os pontos que esse paciente precisa desenvolver? Uma pessoa que é vista muitas vezes como conformista e imperturbável, porque ela quer fazer dentro do planejado, dentro de todos os elementos, que muitas vezes os outros dizem, nossa, demora demais, uma pessoa insegura, não sei o que tanto ela confere, né? Uma pessoa inflexível, porque tem que ser com todas as informações do planejamento. Uma pessoa dependente, porque ela está sempre buscando informações das outras áreas para que o trabalho dela seja bem construído. E muitas vezes também é visto como indeciso, mas não é porque ele não sabe decidir, é porque ele quer a qualidade que seja tão grande das informações que ele acaba, mas será que eu coloco, será que eu acrescento, eu incluo mais essa informação, e às vezes ele acaba se perdendo no próprio tempo, tá certo? E aí, o analítico, nosso quarto perfil que nós vamos falar para você agora. Então, o profissional que tem o perfil analítico, ele é focado em processos. Então, para ele, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, falar de processo, a pergunta que ele sempre vai fazer para você quando você estiver delegando uma atividade vai ser:
como que isto vai acontecer, como eu vou publicar, como eu vou escrever, como isto vai acontecer. Então, uma pessoa direcionada para processos, ele age com perfeccionismo. Você conhece alguém assim? Ou sua mãe é perfeccionista? Você já lavou a louça, ela vai lá dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa, se ela acha alguma coisa. Você já conhece alguém assim? Já trabalhou com alguém assim? É sistemático nos relacionamentos. Então, desde um agendamento, desde do combinar isso. Então, valoriza a verdade e a precisão. As informações que ele vai passar para você, ela pode confiar que são verdadeiras, estão corretas. Então, ela exige um alto padrão de si e também dos outros. Porque se eu faço tão certinho, eu também espero que você faça isso. Demonstra preocupações em geral. Então, ele quer que tudo esteja fluindo, acomodado, fazendo o que precisa ser feito. As decisões dessa pessoa é baseada em lógica. Tudo tem que ter uma razão para tomar aquela decisão. As informações, a busca, como é que ele funciona? Sempre com base em fatos e dados. Então, por que você decidiu fazer essa compra, fazer isto? Porque eu pesquisei, porque a pesquisa me deu essa informação e agora estou seguro de que eu posso fazer essa caminhada. Então, não expressa opinião enquanto não estiver certo da informação. Então, muitas vezes a pessoa que está numa reunião e aquela pessoa mais tímida, ela fala pouco, ela entende, mas ela não participa. Aí quando termina a reunião, aí ela vai e diz, mas veja, eu estava pensando nesse aspecto. Mas durante a reunião, ela não se expõe, porque ela não tem certeza de que se ela falaria aquela informação sem fazer o cheque dos dados ou da lógica dela. É muito consciente e busca a qualidade como primordial. Então, para ela tudo tem que estar impecável. Já tá bom, já tá bonito, já tá bem apresentado, mas ela ainda vai lá e dá mais um toque final ainda para que aquilo seja melhor ainda. É racional e traça plano para resolver os problemas. Então, tem um problema, bom, como vai ser resolvido? Processo. Então, se eu fizer isto, eu posso ter esse resultado e eu posso ter esse desfecho. Então, sempre ele vai planejar antes de agir. Você conhece alguém assim? E quais são os potenciais, então, desse analítico? O primeiro potencial que o perfil mostra é uma pessoa diligente. E o que é uma pessoa diligente? É aquela pessoa que ele se preocupa com aquilo que ele está realizando, é uma pessoa que está pronta para fazer, é uma pessoa que possui uma rapidez para que ela então faça, aconteça e seja da melhor forma. Uma pessoa persistente, uma pessoa consciente do que ela está fazendo, leal, organizada, autodisciplinada. Então ela tem uma precisão no fazer as coisas impressionante. Ela planeja tudo o que ela mesma faz. Imagina então com a equipe. Então, além dela se planejar, ela planeja tudo isso para a equipe. Uma pessoa centrada. Você conhece alguém? E quais são os pontos que então esse analítico precisa desenvolver? Então, quando algo não acontece dentro do esperado, por exemplo, você mudou o planejamento dele, ele muda o humor, porque tirou ele daquela programação. É uma pessoa crítica, uma pessoa que rígido, ele quer que o planejamento aconteça dentro daquilo que ele colocou. E muitas vezes ele é percebido como teórico, porque às vezes ele quer fazer tanto no planejamento que acaba perdendo um pouco dessa questão do fazer ou dessa análise, do vivenciar. Então ele sente que perde tempo para fazer este replanejamento. E aí então ele fica mais negativo, fica chateado, porque alguém tirou o planejamento dele. E então, agora, como eu falei para vocês no início, tenha uma caneta, um bloquinho de anotação, que eu vou fazer umas perguntas para você, para ver como é que você se enquadra. Agora, falei dos 4 perfis. Claro que eu falei rápido, mas depois você pode rever esse conteúdo também, que vai ficar gravado. E aí eu vou perguntar para você,
em termos de assertividade, você é uma pessoa que está mais focada, alinhada com tarefas, resultados, ou você olha mais para pessoas? Então esse imagine um gráfico e eu tô olhando para você. Você quer mais a tarefa ou você está olhando mais para as pessoas? E aí, você é uma pessoa que mais pergunta ou uma pessoa que mais fala? Então, veja só, se você é uma pessoa que respondeu que você é mais direcionada para a tarefa e resultado e mais fala, então você é o dominante. Certamente, esse dominante, ele quer estar no poder e no controle. Já, se você respondeu que você é mais direcionada para pessoas e fala mais, pessoas e fala, extrovertida, né? Se você é uma pessoa que direcionada para pessoas, mas você pergunta, então você é o paciente. E se você direcionado para a tarefa e pergunta, você é o analítico. Então, de acordo com essas 4 questões que eu fiz para você, se você está mais relacionada a tarefas, resultados ou para pessoas, se você mais pergunta ou se você mais fala, então nós estamos falando dos 4 perfis. E os 2 perfis que estão relacionados mais com a razão, nós estamos falando do analítico, que ele tem a necessidade de sempre estar correto. Você que está me vendo aí, você tem essa necessidade? Eu sempre quero estar correto, fazer o certo, ter certeza do que eu estou fazendo. Analítico. Agora, se você é um dominante, você tem a necessidade de poder e controle. Isso você não abre mão por nada. Então, esses 2 perfis estão relacionados com a nossa dominância cerebral mais razão. Agora, se você é um paciente, então você vai fazer de tudo para não se envolver com conflito. Já se você é um extrovertido, você necessita de ser reconhecido. Imagine você, esposa, fez um jantar e aí o marido chega, janta e ele não te elogiou. Aí você, como esposa extrovertida, você vai dizer assim: e daí, amor, você gostou? Tava bem temperado? Como é que estava? Então, ela busca esse reconhecimento se ele não acontece de forma espontânea. E muitas outras atividades, por exemplo, no seu trabalho. O seu chefe pede um relatório, você passou a manhã toda fazendo, você entrega o relatório e ele não comenta. E aí você, extrovertido, vai dizer: pô, daí, chefe, como estava o relatório? Então você vai provocar essa informação, esse resultado, para que você se sinta reconhecido pelo que você está fazendo, tá certo? E se você já conhece o perfil da tua esposa, do teu chefe, que ele tem esse perfil, então toda vez que você quiser marcar um ponto, você faz esse reconhecimento, porque você não está fazendo nada forçado e nada que não seja verdadeiro, mas você está valorizando aquilo que a pessoa está fazendo. E aí eu costumo dizer para todos os clientes que eu já atendi, eu faço uma analogia desses 4 perfis, até para ficar bem claro para quem não conhece o perfil, para quem não sabe ainda sobre o perfil. Eu faço a seguinte analogia. Imagine que você está comigo aqui agora e eu digo para você: nós precisamos fazer uma travessia, você precisa atravessar esta floresta. Se você é um dominante, você vai me perguntar: o quê? Atravessar a floresta? Deixa comigo. E sai atravessando a floresta. Se no meio do caminho ele encontrar um rio, ele vai dizer: putz, se eu tivesse perguntado se tivesse um rio, eu poderia ter me preparado. Mas aí o dominante, ele também tem essa questão da arrogância, do orgulho. Ele também vai dizer assim: mas sabe o quê? Eu vou dar conta de resolver isso aqui, eu vou achar a saída, vou achar a solução e atravesso, o importante é eu chegar lá. Então, o dominante é a pessoa que o que você der para ela vai fazer de tudo para chegar aonde foi colocado o desafio. Já, se você é uma pessoa extrovertida e eu digo para você: você precisa atravessar essa floresta, sabe o que você vai me dizer? Marli, com quem eu vou atravessar a floresta? Quem vai comigo? Eu vou sozinha?
vai ser de dia, vai ser de noite? O que a gente precisa levar? Em quantas pessoas nós vamos? Porque sempre ela vai querer estar com pessoas. Já, se você for um paciente, você vai me perguntar assim, olha, você precisa atravessar a floresta. E aí o paciente vai me dizer, quando eu vou atravessar a floresta? É daqui um mês? É no próximo final de semana? Então eu vou fazer este olhar. Então o tempo vai fazer a diferença para ele. E ele vai então fazer o planejamento para que essa travessia aconteça. Diferente do dominante que já sai atravessando. Aí se você for um analítico, você tem, lembra, o foco para processos? Então o analítico olha para mim e diz, Marli, como eu vou atravessar a floresta? Eu preciso levar corda? Quantos quilômetros? Nós vamos de carro? Qual vai ser o equipamento que eu vou levar? Então, o analítico, ele vai querer saber todas as informações para que então ele saiba quando ele começa, como vai ser, se é de dia, se tem que levar lanterna, se é à noite. Então ele vai fazer uma busca de informações muito maior para que ele possa então fazer essa travessia. Vocês conseguiram perceber então a diferença dos 4 perfis de acordo com esta analogia? Então, de acordo com o perfil, você vai fazer uma pergunta específica e aí o teu agir também é diferente. Se é o dominante, você sai fazendo, muitas vezes sem o planejamento, sem análise. Se é o extrovertido, você só vai fazer se tiver pessoas com você. Se for o paciente, você vai considerar a questão do tempo. Se é agora, se é daqui a um mês. E aí, se você for um analítico, o como. Você vai reunir todas as informações para que você faça, então, essa travessia. Tá certo? E aí, eu quero colocar para você agora, diante de tudo que eu falei, espero que realmente você tenha se identificado seu chefe, o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, quais são os perfis que nós temos. Você imagine que dentro de uma casa, por exemplo, que cada um de vocês, sejam 4 pessoas e cada um de vocês tem um perfil. Olha que bacana. Então vocês vão aprender a conviver, aproveitar os potenciais e como que cada um tem o seu jeito de ser e precisa ser respeitado, precisa ser considerado. E eu vou até colocar um exemplo meu, mas há uns 20 e poucos anos atrás, eu dizia assim, eu queria que o meu esposo fosse igual eu, porque o meu perfil era dominante e dele era analítico. E eu dizia assim, não, você tem que ser igual. E não existe igual, existe complementar. Então isso que eu acho que é importante para vocês fazerem essa reflexão em razão desses perfis. E eu também quero fazer outra analogia com você, porque eu acho que a analogia sempre remete a um objeto, a uma situação, uma vivência que acaba marcando para você. Então, como você vai fortalecer o seu emocional? Como você tem feito a gestão das emoções? Então, imagina que você está segurando um guarda-chuva. E esse guarda-chuva, cada parte desse guarda-chuva, ele tem uma cor e ele representa uma área da sua vida. Mas o cabo do guarda-chuva é o que representa as suas emoções. Então, se você estiver segurando esse guarda-chuva e ele estiver balançando, é porque o seu emocional está instável. Você está inseguro, você tem alguns medos, algumas inseguranças, você não sabe se você decide para o caminho A, para o B. Então, enquanto você não estiver com esse emocional estável, você poderá tomar decisões erradas e essas decisões podem trazer consequências de tempo, de perda de dinheiro e etc. para você. Então, como cuidar deste emocional? Como fazer a gestão? Então, fazendo esta ferramenta, vai ser um grande caminho, uma grande escolha sua de fazer esta decisão, de se conhecer e com isso fortalecer o seu emocional para que todas as áreas da sua vida estejam fortalecidas. E eu digo para você, então, a decisão é sua, a escolha é sua. A autorrealização, esse autoconhecimento, essa jornada de transformação, ela é sua.
E é você que decide como você quer fazer essa travessia. E você se interessou pela ferramenta Suor? Então eu digo para você, o céu é o limite. E eu te convido, se você for agora lá no direct, mandar uma mensagem para mim, ou você tenha tido ter visto a ferramenta, seja no Telegram ou no site, faça a ferramenta que hoje, se você encaminhar até amanhã essa ferramenta preenchida, eu vou dar para você de presente as 2 horas de feedback. Você só vai pagar a licença dessa ferramenta. E assim você vai se conhecer. E aí você vai dizer assim, dia 4 de novembro valeu a pena porque eu me conheci e a partir de agora meus voos serão muito maiores. E aí se conecte comigo lá. Então são 2 horas e fazendo esse feedback, seja presencial ou não, nós geramos o plano de ação do desenvolvimento dos seus gaps e você leva com você essa ferramenta, tá certo? E aí eu quero mostrar para você, lembrando que então a nossa live de hoje então foi falar então dos 4 perfis que eu falei para vocês, que eu apresentei. Se você não conseguiu compreender, não ficou claro para você, eu escrevi lá alguns artigos sobre a ferramenta lá no blog do site, então tem os artigos, tem a ferramenta, estão nas minhas mídias. Então se conecte comigo e conheça um pouco mais sobre a ferramenta e o quanto ela pode fazer a diferença na sua vida. E aí eu também não posso deixar de esquecer de falar para vocês que lá no meu Instagram nós estamos fazendo uma campanha de você seguir o meu perfil, você usar o hashtag minha lá também, e aí você pode concorrer, tem as regrinhas lá, você pode concorrer a este livro, O Milagre da Manhã, e também o livro também de relacionamentos, que é do mesmo autor. Então são 2 livros que você vai estar ganhando se você participar desta campanha, e no final deste mês nós estaremos fazendo o sorteio e espero que você seja o ganhador ou a ganhadora. E principalmente o livro que vai fazer também você repensar os seus relacionamentos. Então, bora lá, vamos fazer acontecer. E aí, para fechar o nosso encontro de hoje, eu quero dizer para você como foi então esse momento nosso. Valeu a pena ter ficado esta horinha comigo? Então agora, se você já identificou um pouco de quem é você, mas ainda não tem certeza, então está na hora de você fazer o suor e fazer os seus grandes voos, assim como os demais já estão fazendo. Se isto fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, fala que esta live está gravada, que a pessoa poderá conhecer e de repente se interessar em fazer o seu suor também. Então esteja comigo nos meus canais, nas redes, mídias sociais, que eu quero estar com você, tá certo? E quem é você? Minha gratidão por estar comigo nesta live de hoje. Meu abraço!